O Lula parece não querer negociar, porque ele está alimentando uma discórdia, atacando o presidente Trump a todo momento. Sempre que pega o microfone, não parece um presidente da República de uma nação com a importância e o tamanho do Brasil. Parece um bêbado discutindo num bar como se estivesse com um amiguinho, né? Então é importante dizer que hoje a Casa Branca não tem portas abertas para o Lula, porque ele próprio fecha as portas com a sua forma até de quase xingar o presidente da maior democracia do mundo. Aí fica difícil negociar, falar em nome de um país. Flávio Bolsonaro concede agora uma entrevista ao vivo, exclusiva ao Jornal da Itatiaia. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro conversa com a repórter Edilene Lopes, direto de Brasília. Bom dia para você, Edilene. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Aline. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está ao vivo conosco para uma entrevista exclusiva. Senador, muito obrigada por essa entrevista. Bom dia. Bom dia, Edilene. Bom dia a todos da Rádio Itatiaia. Grande honra estar com vocês. A gente que agradece. Senador, em relação ao tarifaço, que é a questão mais emergente, daqui a pouco é o dia 1º de agosto, e os senadores estão numa missão nos Estados Unidos. O senhor acredita que esse tarifaço de fato vai ser aplicado? E a missão dos senadores, o senhor crê que vai vingar? Olha, Edilene, o insucesso e a incapacidade do governo Lula de negociar com o governo americano levam a crer que a partir de 1º de agosto nós vamos ter sim a aplicação desse tarifaço aqui no Brasil. E simplesmente o Lula parece não querer negociar, porque ele está alimentando uma discórdia, atacando o presidente Trump a todo momento. Sempre que pega o microfone, não parece um presidente da República de uma nação com a importância e o tamanho do Brasil. Parece um bêbado discutindo num bar como se estivesse com um amiguinho, né? Então eu acredito que, infelizmente, isso vem acontecer e não vejo nenhuma produtividade nessa comitiva de parlamentares que foi até os Estados Unidos. Eu compreendo a boa vontade, o gesto que eles queiram fazer para alguns segmentos que eles representam, mas simplesmente a negociação é da Casa Branca e tem que ser, né, diretamente com quem pode mudar a situação aqui no Brasil, em especial a questão da liberdade que nós abdicamos de ter lá na íntegra aqui no Brasil. O senhor acha que a negociação, então, tem que ser só com alguém da família do senhor, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro? O senhor acha que é o único canal de negociar a suspensão do tarifaço no Brasil? Para o Brasil? Eu acho que o papel do Eduardo lá não é negociação. O que ele fez foi levar informações ao governo dos Estados Unidos sobre a realidade de fato do que acontece aqui, e não a que chega distorcida lá como se nós estivéssemos na democracia plena aqui no Brasil, porque nós não estamos. Então o papel do Eduardo foi esse, de levar informações ao Trump. Agora, não dá para achar que o Eduardo vai manipular o presidente Trump, né? Ele tem inputs, informações de diversos outros canais, diversas outras pessoas, e ele ouve todo mundo e forma o seu juízo de valor e toma a decisão de como é que ele vai negociar, né? Em que nível ele vai negociar com cada país, como ele está fazendo com todos os outros no mundo. Então acho que é importante dizer que hoje a Casa Branca não tem portas abertas para o Lula, porque ele próprio fecha as portas com a sua forma até de quase xingar o presidente da maior democracia do mundo. Aí fica difícil negociar, falar em nome de um país. Então o senhor acha que o Lula é o único capaz de negociar, mas ele tem que mudar de postura para isso? Mas quem tem que negociar é o governo federal, o presidente da República é ele. Não adianta ficar inventando uma desculpa de que é o Eduardo que está fechando portas, né, como o Rachad fez agora há pouco, porque claramente é a incapacidade deles de negociar. Eles têm que arrumar um bode expiatório. É o que eles tentam fazer com o Eduardo, como se acusando de impedir que o governo brasileiro negocie com o governo americano, quando obviamente ele não tem essa capacidade. É a incapacidade do atual governo que está dificultando a negociação. O Haddad, em entrevista à Itatiaia, numa entrevista que deu para mim aqui na semana passada, pediu que a família do senhor saia do caminho. Tem alguns argumentando que há um sequestro da economia do Brasil. Qual que é a resposta do senhor para isso? Olha, Jenny, o que foi sequestrado aqui no Brasil foi a nossa democracia, sequestrada por Alexandre de Moraes, principalmente, com tudo que ele vem fazendo já há alguns anos, atacando a liberdade de expressão, fazendo um cerco a parlamentares que são de direita, em especial ao Bolsonaro,
E ele é que está levando o Brasil para esse caminho muito difícil de ser resgatado, e o que está acontecendo agora é os Estados Unidos sinalizando que querem nos ajudar a resgatar do cativeiro a democracia que foi colocada ali, em especial por Alexandre de Moraes. Então não dá para ele querer ficar inventando mais uma vez, né, um bode expiatório, uma desculpa que o Eduardo está inviabilizando alguma coisa, quando quem está inviabilizando a negociação toda é o próprio Lula, com as suas falas desastrosas, com a sua proximidade com ditaduras como o Irã. Como é que o presidente da República tem porta fechada na maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, e, no entanto, é um convidado de honra para a posse do ditador do Irã, quando ele mandou o seu vice Geraldo Alckmin para prestigiar aquela ditadura? Então a gente vê que a política externa do Lula está completamente equivocada, é uma coisa trágica, e os brasileiros é que estão pagando o preço por isso. O senhor avalia que as medidas de Donald Trump são mais uma resposta à posição do BRICS, que neste ano é presidido pelo Brasil, ou são também uma questão relacionada à situação do seu pai e ao STF aqui no Brasil? O que pesa mais? Para mim está muito claro que são as duas coisas, né? Se o Trump não tivesse uma empatia com o presidente Bolsonaro, já que ambos aí foram presidentes durante uma pandemia, ambos sofreram um processo de perseguição por parte da máquina pública dos seus respectivos países, e os dois sofreram um atentado às suas vidas. O meu pai com uma facada aí em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o presidente Trump lá com um tiro de raspão na orelha nos Estados Unidos. Então, óbvio que ele se coloca no lugar do presidente Bolsonaro, ele sente a dor que eu acho que o presidente Bolsonaro está sentindo aqui agora. A diferença é que aqui a gente não tem a quem recorrer. Eu vou usar, Edilene, o que o ministro Zanin, enquanto advogado do Lula, falava lá atrás. Não há mais remédio eficaz para cessar violações de direitos humanos aqui no Brasil. Portanto, foi necessário ir lá fora buscar esse remédio amargo. E a forma que esse remédio está sendo medicado aí não está no nosso controle. É o presidente Trump que vai medindo isso. E, obviamente, como eu disse, além de todas as falas desastrosas, eu acho que foi fundamental, sim, essa proposta do Lula de acabar com o dólar como sendo a moeda padrão para negociações internacionais, o que fere de morte lá os interesses americanos. Pelas informações às quais vocês têm acesso, vocês acreditam que as punições que hoje foram aplicadas aos ministros do STF possam ser estendidas a Davi Alcolumbre e Hugo Mota? O senhor avalia que a lei Magnitsky possa ser aplicada aos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação às sanções militares ou sanções de segurança ao Brasil, como, por exemplo, desligar GPS, restrição de espaço aéreo ou de acesso aéreo para aeronaves brasileiras nos Estados Unidos? O senhor acha que isso pode avançar? Olha, eu espero que não, né? Porque seria desastroso ainda mais aqui para o nosso Brasil. Mas o presidente Trump, ele tem todas as cartas sobre a mesa, como ele fala, e dependendo de como aquele país com o qual ele está negociando, ele se comporte, ele usa uma arma, né, um instrumento A, B ou C, vamos dizer assim. Mas não acredito que vai chegar num ponto, né, de ter que, essa questão de desligar GPS, muito menos algo militar. A gente não está falando disso. Hoje as guerras são muito mais comerciais. Elas são ali de pressões com relação a parceiros que o Brasil possa ter também, já que o Brasil, como eu disse, se aproxima de ditaduras. O Brasil quer preterir, quer acabar com o comércio com os Estados Unidos para substituí-lo pela China. Então tem muita coisa em jogo e mais uma vez, as punições vêm na medida do que vem na cabeça dele, não está no nosso controle. Não sou eu, não é o Eduardo Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos e que vai falar: Trump, faz isso ou faz aquilo. Dependendo da reação que o Lula está tendo, por exemplo, aqui, ou da reação que o Alexandre de Moraes continuar tendo com relação à direita aqui no Brasil, eu não sei sinceramente qual é o instrumento que ele vai usar de pressão aqui. E eu falo o seguinte: a gente não tem que esperar, Edilene, chegar num ponto de ser uma Venezuela, onde as pessoas fogem de lá com fome, fogem da opressão, da perseguição. Muitas pessoas fogem a pé do seu país e atravessam aqui o Brasil, entrando lá por Pacaraima, lá em Roraima, para depois a gente lembrar que a gente tem que lutar pela nossa liberdade, porque sem liberdade não há economia, sem liberdade não há segurança, sem liberdade não há absolutamente nada. A gente não pode esperar o Brasil chegar nesse ponto para lutar pelo nosso país. Senador, nós temos mais 5 minutinhos e eu vou fazer 2 perguntas que são compostas. Qual que é a expectativa de vocês em relação às manifestações do dia 3 e do dia 7? Está confirmada a presença do seu pai na motociata que deve acontecer na terça-feira aqui, com motociclistas que vieram participar do Moto Week que está sendo realizado aqui na capital federal?
Olha, a expectativa é grande, porque já temos aí um esquenta por todo o país, em diversos lugares, pessoas fazendo buzinaços, com faixas pelas ruas, fazendo carreatas já, motocicletas. E essa aqui na terça-feira, o presidente Bolsonaro, eu falei com ele anteontem, ele me disse que ainda estava combinando, mas eu acredito que hoje já deve estar tudo certo, de aproveitar esse público que está aqui no Capital Moto Week em Brasília e fazer uma grande motociata na terça-feira, na parte da tarde. E eu acho que isso demonstra para o Brasil como as pessoas têm um carinho por ele, Edilene. Ele é tão grande e como o brasileiro, ele apoia, ele se identifica com aqueles que são perseguidos injustamente, como é o caso do presidente Bolsonaro. Se nas pesquisas de hoje Bolsonaro estivesse com 3%, eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes não estava nem ligando para ele. Mas como se as eleições fossem hoje, ele seria eleito presidente, talvez até no primeiro turno, que usa-se a máquina pública para persegui-lo e tirá-lo da vida pública. E no dia 7 de setembro é que nós esperamos que exista um grande público, já com todas essas mobilizações feitas em todo o Brasil, nesse período até lá. O senhor acredita na reversão da inelegibilidade do seu pai ou de fato ele deve apresentar um outro candidato? Pode ser a Michelle, que eles estão dizendo que possivelmente possa ser uma porta-voz do seu pai, o que a princípio parece que está acontecendo com o senhor, que tem dado muitas entrevistas ultimamente. O senhor acha que o seu pai pode abençoar um dos governadores que são pretensos candidatos, que é um movimento que está acontecendo por parte desses governantes? Como é que fica para 2026 até o momento? Olha, o Lula estava preso, condenado por corrupção, um dos maiores desvios de dinheiro público da nossa história, com dezenas de pessoas que fizeram delações, devolveram dinheiro e admitiram todo esquema que existia durante o governo Lula. E, no entanto, ele foi tirado de dentro da cadeia e colocado ali para disputar a eleição. Por que é que uma pessoa honesta como o presidente Bolsonaro, isso também não pode acontecer? Ele não pode, caiu um lapso aqui de bom senso em algumas autoridades em Brasília, porque hoje o que o Bolsonaro tem são duas inelegibilidades, uma por conversar com embaixadores e outra por falar num caminhão, num carro de som do pastor Silas Malafaia, aqui em Brasília, no 7 de setembro, portanto, algo completamente esdrúxulo, descabido, em que comprova a perseguição que o Bolsonaro sofre até hoje. Então, Edilene, para mim, o candidato é o presidente Bolsonaro. Eu acredito sim que as coisas podem mudar, já que a condenação dele é uma condenação política, eu acredito que mudando o cenário político, a situação dele possa se reverter. Senador, para fechar, a gente tem um minutinho. O senhor tem reunião marcada com o Alcolumbre, com o Mota? O que o senhor vai dizer nesses encontros quando o senhor encontrar com eles? E o que o senhor espera de resposta? Guilherme, nós vamos fazer uma reunião da nossa bancada de senadores aqui essa semana, talvez amanhã ainda, para a gente conversar quais vão ser as prioridades que nós vamos estabelecer para a volta do recesso. Eu acho que o presidente Davi Alcolumbre ainda não está em Brasília, ele está viajando com a família, como eu também estava e voltei para cá para ficar perto do meu pai. Então a gente vai primeiro traçar ali qual vai ser o nosso objetivo, mas eu tenho para mim que tem alguns projetos importantes que tem que ser votados no Congresso, porque a solução para o problema da taxação de 50% não está nos Estados Unidos, está aqui no Brasil, e o Congresso pode resolver desde que não haja ameaça do Alexandre de Moraes contra o Congresso Nacional de declarar as medidas que sejam aprovadas no Congresso Nacional como inconstitucionais. Essa é a normalidade que nós vivemos hoje, que eu não vou admitir jamais continuar normalizando todos os absurdos e atrocidades que o ministro Alexandre de Moraes vem estabelecendo ao longo dos últimos tempos. Então vamos conversar com o presidente Davi Alcolumbre, porque ele é uma peça-chave na resolução de todo esse problema, e eu confio que ele é uma pessoa ponderada, de bom senso, e que precisa, em algum momento, olhar aqui para a sua responsabilidade como presidente do Congresso Nacional e não cometer os erros que cometeu o Rodrigo Pacheco enquanto estava sentado na cadeira aí de presidente do Congresso Nacional, que parece que dava uma espécie de seguro para o Alexandre de Moraes fazer o que faz, com a certeza de que jamais sofreria um processo de impeachment no Senado Federal. Eu tenho certeza que isso encorajou demais o Alexandre de Moraes a chegar até esse ponto de destruir a nossa democracia, como ele fez, atacando os seus pilares, atacando a liberdade de expressão, devido ao processo legal, a ampla defesa, usando a máquina pública para perseguir adversários políticos, colocando na cadeia gente inocente, condenando apenas absurdas, que nem traficante de drogas e estuprador é condenado nesse país. Então eu acredito muito que o Davi Alcolumbre faça diferente. Temos 30 segundos, senador. O senhor acha que pelo andar da carruagem, o pai do senhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode chegar a ser preso?
Olha, qualquer um pode ser preso, até você hoje pode ser presa, Edilene, se você falar alguma coisa que desagrade o Alexandre de Moraes, você concorda? Porque hoje ele faz o que ele quer. Ele tem mais de 40 pedidos de impeachment no Senado Federal e os descumprimentos da Lei 1079, que é a lei de impeachment, são muito claros. Em especial, quando ele não se declara suspeito de julgar determinado caso, sabendo-se que ele é suspeito para isso. Isso é uma causa de impeachment de ministro do Supremo muito objetiva, prevista na Lei 1079. E a última que ele fez foi essa, de abrir um processo contra Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, onde ele acusa o Eduardo de estar nos Estados Unidos buscando sanções contra ele, Alexandre de Moraes. Quer dizer, como é que uma pessoa como essa pode presidir um inquérito onde ele supostamente é uma vítima? Então tá tudo errado no país, é por essa liberdade que nós estamos lutando aqui no Brasil e, se Deus quiser, vamos ter vitória.